Exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade, 2017, segunda edição. Questão 1. Nós temos aqui a estrutura conceitual. É uma questão que é para cair sempre em todas as provas. Porque ele fala, estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro. É o pronunciamento 0. Nós vamos falar aqui da questão sobre o balanço patrimonial e seus elementos. São 3 elementos, ativo, passivo e patrimônio líquido. É perguntado na questão os conceitos de ativo, passivo e patrimônio líquido. Vamos ver se estão corretos ou não. Primeiro caso, o ativo é um recurso controlado pela entidade, como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Aos pontos importantes, recurso controlado pela entidade, ótimo, eventos passados. E a empresa sempre visa benefícios econômicos futuros. Completamente adequado o conceito do elemento ativo. Lembrando que o principal exemplo para o ativo é do arrendamento mercantil financeiro pelo arrendatário, onde o arrendatário, quando assina o contrato do imóvel, da máquina ou do veículo junto ao banco, o arrendador, ele que contabiliza o bem. O arrendador desfaz daquele bem de venda e o arrendatário coloca como bem de uso no seu ativo. Primeira questão correta. Primeiro item. Segundo item. Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade, capaz de gerar benefícios econômicos. Então, obrigação presente, eventos passados, e de alguma maneira você tem que arcar com essa dívida, com essa obrigação, ou dando saída de ativo, tá? Ou você permutando com o PL, que também é permitido, o próprio patrimônio líquido pode ser usado para ocorrer menos dívida, mais capital próprio. É uma maneira também de quitar essa dívida. A principal é a saída de ativo. Adequado. O segundo item. Terceiro, patrimônio líquido é o interesse residual nos ativos da entidade, depois de deduzidos todos os seus passivos. Então ele está me dizendo aqui, patrimônio líquido é igual a ativo menos o passivo. Então esse termo, interesse residual, é a diferença entre ativo e passivo. Então dentro dessa fórmula é adequado a informação. A letra C é a nossa resposta para a primeira questão. Questão 2, exame de suficiência, 2017, segunda edição. Nós temos aqui uma questão muito importante que fala sobre uma sociedade empresária que foi constituída em 10 de dezembro de 2016, com a subscrição de 200 mil unidades de ações pelo valor de R$ 3,50. 200 mil unidades a R$ 3,50, totalizando R$ 700 mil de capital subscrito. Então está aqui, capital subscrito, credor, crédito no lançamento, porque dentro do passivo e do PL são as origens de recursos. Então você vai notar que a subscrição gera um crédito para os acionistas, aonde vai ser aplicado é o lado do débito, lado do ativo, a aplicação é débito. Subscreveu no livro de ações nominativas, lei das SA, artigo 100, 6.404 a lei, subscreveu 700 mil. Aí ele nos posiciona o seguinte, foi integralizado 20% em dinheiro, 20% de 700 mil é 140. Então você vai visualizar o aporte, a integralização, a realização de 140 no ativo, débito. Integralizou também 15% em mercadoria. 15% de 700, 105 mil. Débito em mercadoria. E também integralizou um veículo. 35% de 700 mil. 245 mil a débito, veículos. Pela integralização, se você somar 20 com 15 com 35, dá 70%.
Os 70% foram integralizados. Os 30% que não foram integralizados fica como capital a realizar, ou a integralizar, a aportar. Então essa conta é uma redutora, é uma retificadora. Como retificadora é menos 210. 700 menos 210, você tem um capital social de 490. Considerando essas informações que foram apresentadas, é correto afirmar: o capital integralizado é 210. O capital integralizado, você tem o capital subscrito menos o a realizar, perfazendo um capital realizado de 490. Então a letra A não bate a resposta, tem que ser 490. Subscrito menos o a realizar dá o integralizado. B, o capital investido, o capital aplicado. O capital investido ou aplicado é o caixa mais a mercadoria mais o veículo, que soma-se 490. Então, 490 de capital investido, capital aplicado, é o mesmo que ativo. O passivo exigível é o mesmo que passivo. O passivo exigível, que é o mesmo que passivo, vale 0. Então, aqui também não bate resposta. O patrimônio líquido é 490? Sim, o patrimônio líquido é 490. Ele se baseia na Lei das Sociedades por Ações, número 6.404, no artigo 182, onde ele lembra que o capital subscrito menos o capital a realizar, você gera o capital social, que nesse caso, sendo 490, é o mesmo que o patrimônio líquido. Resposta, letra D, questão 2. Questão 3, Exame de Suficiência 2017, segunda edição. É perguntado o resultado do mês de dezembro de 2016. O resultado do exercício existe pelo regime de competência, existe pelo regime de caixa. Por condição contábil, contabilidade só existe regime de competência. Por uma ideia fiscal, vai existir também o regime de caixa. Então nós vamos deixar os dois estudos, tanto o regime de competência e de caixa para o mês de dezembro. Momento 1 do quadro, despesa de dezembro. Como a despesa é de dezembro, ela é competência. Vai ser paga em janeiro. Ela não é caixa de dezembro. Ela vai ser caixa saída em janeiro. 2. Despesa de janeiro, competência janeiro. Então, como a despesa de janeiro não entra na competência dezembro. Então, item 2, despesas de janeiro, paga em dezembro. Como ela foi paga em dezembro, ela é regime de caixa, foi paga em dezembro, mas é competência janeiro. 3. Despesa de dezembro de 2016 e também foi paga em dezembro de 2016. Então aqui nós temos um exemplo que ele é tanto competência por ser de dezembro e tanto é regime de caixa porque foi pago também em dezembro. 4. Receita de dezembro, a competência dezembro, recebida em janeiro, 99 mil. Então esse 99, ele é regime de competência, mas não é regime de caixa, porque ele só vai ser recebido em janeiro. 5. Receita de janeiro 2017, competência janeiro, recebida em dezembro, 84 mil. Não é competência, mas é regime de caixa. Então, esse momento 5, ela não é competência, porque só vai ser competência em janeiro, nós estamos trabalhando em dezembro. E é regime de caixa porque foi recebida em dezembro. 6º lançamento. Receita de dezembro de 2016, recebida em dezembro de 2016. Aqui nós temos um lançamento que é competência dezembro e foi recebido também em dezembro. Você vai somar o lado das despesas, 108 mil, que é o lado do débito,
vai somar o lado da receita e vai fazer uma diferença entre os valores. Como a receita é maior que a despesa e o saldo é 30 mil, você visualiza essa resposta na letra C. Nós temos um lucro contábil de 30 mil. Não se utiliza regime de caixa para a contabilidade. Questão 4, exame de suficiência 2017, segunda edição. Então, na questão 4, ele está me dando uma sociedade empresária, está apresentando em 31 de dezembro de 2016 as seguintes informações de grupos de contas em valores líquidos, após apuração e distribuição do resultado. Então, nós vamos fazer um balancete de verificação para saber quanto vale o capital social, que foi uma conta não informada. De todas as contas, a não informada é o capital social. Lembrando que o balancete total de saldo devedor tem que bater com saldo credor. Vai faltar um saldo credor, que nós vamos descobrir agora, que vai representar o capital social na igualdade do balancete. Vamos representar o patrimônio líquido aqui, ó, que vai ser uma das perguntas também que vai ser solicitado. Então, primeira conta, o ativo imobilizado. O ativo imobilizado, toda conta do ativo é saldo devedor. Toda conta do ativo é saldo devedor. 3.250.000. Toda conta do ativo, exceto as redutoras, que são saldo credor. 2. Bancos conta movimento. A conta bancos conta movimento representa o dinheiro à disposição, tanto que ele é o disponível. Também é conta do ativo, saldo devedor, 375 mil. Então, por enquanto, nós temos duas contas do ativo, do imobilizado, são bens de uso, e bancos, que é um bem numerário. A terceira conta é o cliente, também conta do ativo, ó, conta clientes, 3 milhões. Conta cliente. Seguindo, eu tenho contas a pagar, 2.750.000. Conta do passivo, conferindo aqui, ó, 2.750.000 saldo credor. Aí na sequência, empréstimos bancários. Os empréstimos bancários, também conta do passivo, é um exigível, no valor 2.500.000 de empréstimos bancários. 2.500.000 de empréstimos bancários. Temos também uma conta aqui, ó, que é a conta 5, créditos fiscais e tributários. É uma representação aqui referente aos créditos da empresa, débito na conta. Então essa conta 5 aqui, ó, que ela faz parte do ativo, no valor 37.500. Então, créditos fiscais e tributários é como se você tivesse um imposto a recuperar ou a compensar. Figura no ativo. Tomar cuidado que a palavra crédito não é crédito na conta, e sim crédito como empresa. Eu tenho que recuperar no momento adequado esses créditos. Conta empréstimos bancários, conta 6, do passivo 2.500. Conta 7, estoques. A conta estoque também é do ativo, 2.125.000. 2.125.000. 2.125.000 de estoque, conta de bens de venda. As duas últimas contas são do PL. Você poderia aqui, ó, só para saber, ativo menos o passivo já daria o valor do PL. Nós vamos considerar aqui, primeiramente, ó, as reservas de lucro, conta do PL, no caso, 25.000. Então, essa conta 8, ela é uma das contas que eu devo considerar no patrimônio líquido do lado credor. E reservas de capital, também do PL, somando-se 500.000.
nesse momento aqui, ó, nós vamos fazer uma soma do lado devedor, onde nós vamos encontrar 8.785.500 do lado devedor. Do lado credor, nós vamos encontrar 5.775.000. Você vai notar que o saldo devedor está maior que o credor porque falta a conta do PL chamado capital social. Então essa conta capital social, que é do patrimônio líquido, ela vai constar para poder fechar o balanço pelo valor 3.012.500. Porque na soma dessas dois valores, você bate o saldo devedor. Então o saldo devedor bate com o saldo credor se você souber o capital social. Só que esse capital social também fará parte, tá, como 10ª conta do PL. E lembrando, ó, nós temos a conta 9, né, ó, vamos lembrar aqui, ó, a conta 9, que vale 500.000. E nós temos agora uma conta 10, que é os 3.012.500. Somando a conta 8 com a 9, mais o capital social que foi encontrado pela diferença do balancete, você somaria aqui e encontraria, ó, 3.537.500. Então, como que você responderia essa questão? A primeira pergunta, os valores do PL e do capital social. Então, o valor do capital social, 3.012.500. Tá? E o valor do PL, que realmente ele pergunta primeiro o PL, 3.537.500, ó, 3.537.500 o PL e o capital social 3.012.500. Respectivamente, você tem na letra A resposta já da questão 4. Questão 5, exame de suficiência, 2017, segunda edição. Então, na questão 5, ele passa o seguinte: uma sociedade empresária foi constituída em 2 de janeiro de 2017. O Estatuto Social fixou o valor de 1 milhão como capital social a ser integralizado 40% em 2017 e 60% em 2018. Com o nosso balanço aqui, ó, ele vai se tratar do ano 2017 apenas, nós vamos estar integralizando apenas 40% de 1 milhão. Tanto que você vai notar que o ativo aqui, ó, do capital subscrito 1 milhão, ele só vai integralizar 40% em 2017, que é o exercício social que ele vai solicitar para essa questão. Tomar cuidado com a tempestividade, com o tempo, é muito importante para responder as questões. Já caíram muitas questões sobre a constituição das sociedades, das empresas. Então, essa SA foi formada por estatuto, com o capital subscrito 1 milhão, 40% integralizado, parte em banco, 30%, e 10% imóveis. O restante vai ser integralizado só no ano seguinte, 2018. Quanto é o restante? Ó? Se 400 mil foi integralizado, de 1 milhão, 1 milhão menos 400, 600 ficam a realizar, a aportar, tá? A integralizar. O capital realizado, ó, é 400 mil. E o capital social é 400 mil pela lei das SA. No artigo 182, você vai analisar pela lei 6.404, que o capital subscrito menos o capital realizar forma o capital social, que aqui no nosso caso também vai representar o patrimônio líquido, que é o capital próprio. Então você tem um capital próprio de 400, que é o PL, um capital nominal registrado, que é o social, de 400, que é o integralizado. E as perguntas aqui, elas vão se suceder em cima desses pontos que estão aqui no quadro. Como exemplo, letra A. Um saldo credor no capital social de 1 milhão. Capital social é 400 mil, não é 1 milhão. Um saldo
credor no capital subscrito de 600. O subscrito é o registrado é 1 milhão. Um saldo credor no capital a integralizar de 400 mil. A integralizar é 600. O 400 é o que foi integralizado, aportado, investido. 400. Letra B. Um saldo credor no capital social de 1 milhão. Capital social 400 mil. Não é 1 milhão. 1 milhão é o capital subscrito, que foi registrado no livro de ações nominativas, artigo 100 da Lei 6.404. Saldo devedor no capital a integralizar de 600, capital a integralizar 600, isso está certo, mas na letra B já estava errado, o capital social 1 milhão. Letra C, um saldo credor no capital social 400, saldo credor, bateu por enquanto. Saldo credor no capital subscrito de 400, subscrito 1 milhão. Está errado a C. Letra D, um saldo credor no capital social 400. Então, saldo credor de capital social, bate a informação. Saldo credor no capital subscrito de 1 milhão, sim. Então, a nossa resposta é letra D. Todas as outras vieram com incorreções ou impropriedades, ou em parte ou em sua totalidade. Questão 6, exame de suficiência, segunda edição, 2017. Uma sociedade empresária comprou à vista mercadorias para revenda. O valor total da nota, 200 mil. O ICM destacado nessa nota, 34. Como o ICM é dentro do valor da compra, então tanto o valor total quanto o valor da compra, você vai ter como 200 mil. Tomar cuidado, existem tributos como ICM, PIS e COFINS, é por dentro do valor da compra. Existem tributos como o IPI e o ICMS, subvenção tributária, que é por fora do valor da compra. São somados ao valor da compra. Como aqui não tem IPI, não tem ICMS, subvenção tributária, então nós vamos poder o quê? Só trabalhar os tributos por dentro. Então, sabendo isso, nós vamos seguir da seguinte forma. A empresa pagou adicionalmente frete de 1.500. Não tem incidência de ICM no frete. Se tivesse incidência de ICM, você vai recuperar também o ICM do frete. Você está comprando para revender, pagou à vista. Como que você faz? Balanço patrimonial. Estou com razonetes aqui dentro do ativo, onde o razonete é um livro, né? Razão. Ele não faz parte do balanço, mas fica melhor para visualização didática. Então o caixa, ele diminui por crédito. O que você paga? Você paga o total da nota mais o frete. 200 mil com 1.500 dá 201.500. Como você está comprando mercadoria para revender, você tem direito de recuperar o ICM. Lembrando que, se for uma empresa comercial no lucro real não cumulativo, você vai ver que você deve recuperar também o PIS e o COFINS. Mas para isso ele vai ter que trazer a condição não cumulativa no lucro real para a empresa comercial ou industrial, mas sendo não cumulativo você vai recuperar o ICM, o PIS e o COFINS. Não é o nosso caso aqui, ele nem fala de PIS e COFINS. Então aqui está o ICM que você destaca como crédito da empresa, débito na conta, ICM a recuperar ou a compensar. Como o total de débito tem que bater com o total de crédito, se você buscar 201.500 menos 34, você vai obter o custo da mercadoria, valor de custo 167.500. Só de você saber 167.500, você vai notar que a letra A já traz, mercadoria 167.500. O ICM que você recupera, débito, 34. Credital caixa, 201.500. E lembrando aqui, como você tem dois débitos e um crédito, você tem dois débitos e um crédito, você tem aqui, primeira fórmula, segunda fórmula, terceira fórmula, quarta fórmula. Fórmula mais simples, um débito e um crédito. Fórmula
complexa, um débito, 2 ou mais créditos, ou 2 ou mais débitos e um crédito. Quando você tiver 2 ou mais contas devedoras e 2 ou mais contas credoras, será a quarta forma. Então é interessante saber, no livro diário, ó, que existe primeira fórmula, segunda fórmula, terceira fórmula e quarta fórmula. No nosso caso, ó, nós estamos aqui estudando a terceira fórmula. Nessa terceira fórmula, quando você compra mercadoria para revender, não se fala só fala em fato permutativo, não se fala em modificação, em despesa e receita, porque você só está comprando para revender. Você só fez uma aplicação, um investimento. Então não altera o PL. Aqui mesmo tinham 2 respostas que ele falava em despesas. Tá? Até melhor, 3 respostas que ele falava em despesa. Despesa não pode ser envolvida no momento da compra da mercadoria. Então, no momento que você comprou mercadoria, não ocorreu despesas. Apenas o investimento a valor de custo. Resposta já na letra A. Questão 7, Exame de Suficiência 2017, segunda edição. Então a questão 7, ele fala de uma sociedade empresária que está apresentando um saldo final de 1.200 no ICM a recuperar em julho. Então está aqui, ó, 1.200 do ICM a recuperar do mês de julho. Começamos agosto e a empresa compra 80 mil em mercadoria. Ela paga à vista 80 mil, só que ele afirma que desses 80 mil, você vai devolver 10%. Do valor da compra, você vai devolver 10%. Então, efetivamente, você só paga 72 mil. Do ICM que você tem sobre os 80, representariam 9.600. Como você vai devolver 10%, você não tem direito mais a recuperar esses 10%, sobrando apenas 8.640 de ICM a recuperar. Então esse 1.200 já vinha de julho e de agosto é a transação das compras realmente efetivas. Tirei os 10%. Essa empresa, ocorre dela vender 50 mil em mercadoria, tem ICM de 6 mil, então o ICM sobre vendas em relação ao ICM a recolher. Lembrando aqui, ó, que você poderia ter uma venda líquida aqui, ó, como pergunta, ou receita líquida de 44, ó, receita líquida. Mas voltando aqui. A pergunta da questão é essa, ó. Qual o saldo do final de agosto do ICM? Então sempre você olha aqui, ó, saldo de ICM a recuperar 9.840, saldo de ICM a recolher 6 mil. Entre o direito e a obrigação, você compensa o menor valor. Então vamos compensar o menor valor. O menor valor é 6 mil. Quando compensa o menor valor, você vai ficar com saldo a recuperar de 3.840. Esse 3.840 é o que eu tenho de saldo ainda a recuperar. Não vou recolher nada ao Estado ainda. Pergunta-se, qual o saldo a recuperar no final de agosto? Letra bola. 3.840.